Carol, você tá com saudade de viajar? Muita! Saudade de visitar lugares novos, comprar umas lembrancinhas, sempre bom. Eu tenho saudade de alguns encontros de jornalismo. Sempre voltava cheio de novidade, contatos. Pois é, e se ainda tá difícil viajar para curtir, imagina as viagens para participar de eventos, convenções. Viajar a trabalho nunca mais? Essa é a nova realidade? É isso que a gente vai abordar no cast de hoje. Roda a vinheta aí. CorvoCast. Estamos de volta com mais um CorvoCast e a gente continua falando sobre os problemas que a pandemia trouxe para a economia do mundo. Já não basta a humanidade ainda não poder fazer reuniões com amigos em casa, só comer em restaurante apresentando o Green Pass, as variantes mais contagiosas da Covid-19 deixaram tudo muito mais difícil. Mas para a indústria dos eventos, meu amigo, a coisa realmente complicou. Deixa eu puxar um exemplo aqui. O mercado da música. Sempre tinha aqueles shows que bombavam, todo mundo ficava doido para conseguir os ingressos. Aliás, Carol, qual foi o seu favorito? O que eu mais gostei de ter ido foi um do Bon Jovi. E um dos que eu gostaria de ir, Backstreet Boys. O meu foi o do U2, no estádio do Morumbi em 2006. Eu fiquei mais de 10 horas na fila e acabei não conseguindo ingresso ainda. Eu tenho uma história desse show para contar. Posso? Pode, vamos lá. Bom, eu tava lá então numa baita fila, debaixo de um baita sol, para comprar o ingresso pro U2 na turnê Vertigo. E mesmo depois de ter ficado um tempão ali, eu não consegui comprar. Eu fiquei bem chateado e eu ainda tinha que descer pra praia para encontrar meus pais. Daí eu peguei a rodovia, nem me lembro se era Anchieta ou a Imigrantes, só sei que eu acelerei um pouquinho mais na estrada. Claro que por causa disso um guarda me parou. Eu desci do carro, dei a minha habilitação, tava até aceitando que ia tomar uma multa naquele dia, afinal tava errado. E do nada, não sei como, mas a gente entrou no assunto do show do U2. Eu falei pra ele que tinha ficado o dia inteiro tentando comprar o ingresso, e não é que o guarda me fala que ele tinha conseguido o ingresso. Eu fiz aquela cara de espanto, né? Falei que ele era muito sortudo. Daí eu acho que ele ficou um pouco com pena de mim, não sei, que até aquele momento não ia pro show. E ele me liberou, então eu não tomei multa naquele dia. Nisso, eles abriram uma venda por telefone pro show. E minha irmã conseguiu o ingresso pra mim, pro meu amigo, pra um monte de gente, e realmente foi um showzaço. Época boa de aglomeração, né? Mas agora com a pandemia isso ficou bem mais complicado. O setor de shows teve uma queda grande de arrecadação por causa da Covid. Pois é, e falando então desse setor, segundo o site Poolstar.com, em 2019 o mercado da música tinha faturado só com a venda de ingressos mundo afora 5,5 bilhões de dólares. Para 2020, os empresários estavam esperando atingir 12 bilhões de dólares, um super salto, né? Mas aí chegou a pandemia e a renda total em 2020 não subiu e ficou em 1,2 bilhão de dólares, uma queda de 78% em relação a 2019. Então esperava aumentar para 12 bilhões de dólares e despencou para 1,2 bilhão. E isso a gente está falando só do mercado da música, né, Luiz? Só que tem um outro que o baque foi maior ainda. Verdade, foi o mercado dos mice. Aliás, você sabe o que é mice, Carol? Em inglês é o plural de rato, mas tem outro significado que eu tô lendo aqui no seu script. Olha, assim não vale, hein? Mice é a sigla para Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Em português, encontros, incentivos, aquelas viagens dadas para funcionários por performance, boas vendas, ir para Cancún, ganhar uns dias em um hotel na praia, conferências e exibições, salão do automóvel, feiras agrícolas, por exemplo. Verdade, de casamentos a eventos esportivos, tudo praticamente parou nesse último ano e meio. Sem falar nos mega eventos, as Olimpíadas que foram adiadas de 2020 para esse ano não tiveram a presença de público. Um levantamento mostrou que esse adiamento iria custar até 300 bilhões de ienes a mais para o governo japonês. Algo em torno de 2 bilhões e 750 milhões de dólares. Pois é, mas todo mundo foi afetado de uma certa maneira. A gente tem um exemplo também do seu primo, que foi casar no Reino Unido em junho do ano passado. Ele teve que cancelar, depois conseguiu casar em dezembro, só com 12 convidados. Aliás, a gente está esperando a festa ainda. E essa é só a pontinha do iceberg dessa realidade dos eventos. A aglomeração da sociedade fazia girar uma grana alta. Essa indústria, falando só dos eventos corporativos, é uma das top 10 em movimentação financeira do mundo.
Para saber o que aconteceu com essa indústria e o que ainda vai acontecer, hoje a gente conversa com uma especialista nesse assunto e que já viajou boa parte do mundo a trabalho, mas que também conseguia incluir um pouco de lazer no meio disso. Nossa convidada é a Ana Carolina Zappa, brasileira que mora na Itália e é gerente de processos e implementação global de uma empresa de eventos corporativos. Ana, obrigado por participar aqui do CorvoCast. E antes de mais nada, eu quero saber, para começar esse papo de forma leve, qual foi o seu show favorito da vida? Ai, meu Deus, obrigada por ter me convidado. Meu show favorito, olha, eu acho que foi o Bon Jovi em São Paulo. Pode parecer assim uma coisa estranha, mas eu já era mais velha. O Bon Jovi fez parte da nossa adolescência. Então, ver assim 3 horas de show com ele foi incrível. O meu também foi o Bon Jovi. A gente estava em Cardiff, eu também era mais velha, 20 e poucos anos. E, nossa, eu amei também. Uma coincidência boa de vocês duas, então. Bon Jovi marcou nossas vidas, então Muito começamos bem. animado. E ele super animado, nem imaginei, sei lá, tinha quase 70 anos e conseguiu levar de boa. Bom, como a gente estava falando na abertura, shows, eventos do Bon Jovi, de outros artistas, aquela proximidade com outras pessoas, aquela aglomeração, parece assim algo meio do passado agora. Me conta um pouquinho como é que é seu trabalho e como é que era a sua rotina antes da pandemia. Então, o meu trabalho é muito ligado, né, à parte de eventos corporativos, então eventos organizados por empresas, para clientes, para os funcionários de todos os tipos. E assim, a pandemia impactou completamente. Então, assim, a nossa rotina antes, até, né, final de 2019, era uma correria, porque a gente tinha uma quantidade de eventos muito grande, enorme. E como você sabe, o evento não é só no dia do evento, né? Acho que a gente trabalha mais antes do evento do que no próprio dia. Então, assim, toda a programação, toda a organização antes, nos mínimos detalhes, desde o que fazer, onde fazer, o tipo de flor que você vai colocar numa mesa, ou onde você vai levar as pessoas para jantar e tudo mais, fazia parte do nosso dia a dia e era uma correria. E assim, a quantidade de eventos era muito grande, fossem pequenos ou eventos grandes para 2, 5 mil pessoas. A gente se organizava todos os detalhes, né, desses eventos. Então, por exemplo, 2018, 2017, eu pelo menos viajava praticamente 2, 3 vezes por mês para participar ou a eventos ou a reuniões sobre os eventos, ou com o cliente ou com os fornecedores. Então, você pode imaginar que de um momento para o outro, de 2 ou 3 viagens por mês, a gente para completamente. Isso foi muito claro para o mercado, mas assim para a gente também como organizadores, né? E, Ana, qual foi o ano que você mais viajou? E esses eventos que você fazia eram eventos de quê? Você pode contar pra gente um pouco? Tiveram 2 anos muito marcantes. Eu acho que um foi 2016. Foi um ano em que eu tinha uma equipe dedicada a um cliente na minha agência, que é considerado life science, não é uma farmacêutica, mas produz materiais, né, para operações, hospitais, esse tipo de coisa. E eu tinha uma equipe e a gente organizava os eventos dessa empresa, não só na Itália, mas em toda a Europa. Então, aquele ano, para mim, foi o ano que, assim, eu viajei mais e eu tive mais eventos. A gente fazia desde pequenos treinamentos que a empresa organizava para os médicos e tudo mais, até participação nos congressos mundiais, em Paris, em Londres, onde a gente organizava
não só a participação dos médicos, que a empresa fazia tipo um sponsorship, né, dos médicos para participarem desses congressos, então tudo que era viagem, os jantares, tudo que envolve essa parte, mas a gente organizava também a logística da empresa naquele congresso, então a criação do stand, a materiais, todo hostes, tudo que tinha em volta. Outras vezes a gente fez também, que eram uns eventos bem interessantes, que eram live streaming de operações, né? Então, assim, tinha a gente colocava uma equipe no hospital para fazer uma determinada operação de verdade, e a gente fazia um live stream dessa operação num hotel, numa sala de eventos num hotel, e os médicos que estavam assistindo nesse hotel podiam fazer perguntas para o médico que estava operando, né? Então isso era bem interessante, dava muito trabalho. Uma audiência bem qualificada ali para um determinado assunto. Viu, doutor, essa veia eu corto, eu costuro. Nossa, que detalhe bom, né, de saber. Exatamente, não, e assim, tem várias histórias, né, do tipo, a gente tava fazendo, e aí os garçons tinham que entrar dentro da sala para trocar água, trocar o café, e aí tinha aquela operação, às vezes, sei lá, que mostrava tudo, né, e aí você tinha os garçons dos hotéis que não queriam entrar na sala enquanto tinha o pessoal mostrando. Então, eu acho assim, aquele ano, sim, porque aquele ano essa empresa fez muitos eventos, eles estavam super no auge, eles estavam com produtos novos, então, assim, uma quantidade absurda de treinamentos e tudo mais. Então, assim, viajei muito, eu acho que eu cheguei a ficar, tipo, por alguns meses, 5 dias em casa. Todo o resto do tempo viajando na Europa, porque depois, né, aqui é mais fácil, então você faz 2 horas você tá ali, 2 horas você tá não sei onde, então comprei. E depois o outro ano seria 2018. 2018 eu já tinha um outro cargo, mas sempre ligado, né, aos nossos novos clientes. E 2018, muito mais por essa questão de novos clientes, por uma questão até de organização interna da empresa, onde eu ajudava na parte de processos e tudo. Ali também foi um ano em que talvez eu participei menos de eventos, mas eu viajei muito, muito, muito. Eu fui para a China, fui para Singapura. Então, assim, foi um ano bem, bem interessante nessa questão de conhecimento da área de eventos a nível global. Tamanho que é, realmente cada vez você ia para outros lugares, você via que o negócio realmente é gigantesco mesmo, né? Com certeza. Bom, você como morando na Itália, trabalhando na Itália, você também organizou alguns desfiles, né? Tem aquela questão da moda, tudo mais, também fez parte aí do seu métier, aí do seu portfólio de serviços. Isso, assim, a gente tem outros clientes fora, né, das grandes farmacêuticas e tudo, que é na área da moda, sendo aqui na Itália, né, então com certeza é mais fácil tá ligado à moda, então assim, organização de desfiles ou de lançamento de produtos, seja para mídia ou para clientes VIPs. A gente também tem um departamento que faz a parte de esportes, né? Então toda a parte eu participei uns anos atrás, a gente organizou, por exemplo, o Giro d'Italia, né? Que faz aquele com as bicicletas, ou então a Mille Miglia, aquela feita com os carros antigos. Então, assim, e esse ano também fizeram a Cortina d'Ampezzo, que teve a competição mundial de esqui, né? Então, assim, a gente também faz toda a parte de logística desses eventos fora, digamos, de congressos normais. Então, seja na área da moda, de esportes, um pouquinho... Eventos tá em tudo. Entendi. Então, por exemplo, num desses seus anos com muito trabalho, dá para dizer mais ou menos, dá para ter uma ideia de quantas pessoas você deslocou de um lado para outro, de A para B, ou é impossível você contabilizar assim de cabeça? Nossa, nunca parei para contabilizar. Eu tentei no começo a contabilizar as minhas viagens, os meus quilômetros, mas nunca parei para contabilizar quantas pessoas a gente passa para lá e para cá.
mas são muitas. Assim, eu pessoalmente, se contar todos os anos que eu trabalho em eventos, nossa, não saberia nem chutar um número, tipo 5 mil, 10 mil, 100 mil, não saberia mesmo, mas porque assim, trabalhando até para uma empresa internacional e para clientes internacionais, então assim, era muito difícil que eu organizasse eventos dentro da sede da empresa, então sempre tinha um transferimento de pessoas, então sempre tinha a viagem incluída, mesmo que fosse de trem, dentro da Itália ou nos países perto. Nossa, é uma pergunta que eu não sei te responder. Eu acho que eu vou continuar a pergunta justamente com a segunda, que é a seguinte: e o ano que passou? Daí dá para fazer um comparativo assim, mesmo você não tendo o número anterior, mas esse ano que passou, como é que ele foi em relação à queda da quantidade de pessoas se deslocando desses eventos sendo feitos? Então, a queda no deslocamento de pessoas, eu só não chego a dizer que foi 100%, porque tiveram muito pequenos eventos que ainda foram feitos mesmo durante a pandemia, assim, coisas muito pequenas que não tinham como ser feito online, mas que a gente pode dizer que chegamos a uma redução de uns 95% do business, isso com certeza. Porque nos eventos virtuais você não precisa fazer, né, esse tipo de coisa. Então, assim, desde março do ano passado, né, até, porque assim, janeiro e fevereiro ainda foram meses normais pra gente. Aí aqui na Itália, pelo menos na Europa, quando começou, né, era o final de fevereiro, começo de março. A partir de março é que eles começaram a cancelar todos. Então, assim, março foi o mês que a gente trabalhou muito só para cancelar eventos. Praticamente o mês inteiro cancelando eventos, negociações e tudo mais. Então, essa logística de pessoas, a partir de março, posso dizer que chegou a 95% fácil de caída, né, de diminuição. Eu quis saber isso porque, infelizmente, do jeito que as coisas estão, a gente está no segundo ano da pandemia, tem até aquele meme do viajante do tempo que chega do futuro e pergunta para uma pessoa ali que ano que ele está, e quando a pessoa responde, ele fala, ok, o primeiro ano da pandemia, a gente já está indo então para o segundo ainda. E ainda parece que não caminhou muito. A gente fez um levantamento aqui que, pelo menos só no Reino Unido, 400 mil empregos foram perdidos nesse setor por conta da Covid. Para a gente dar uma ideia, Ana, de como um evento desses de grande porte movimenta de serviço. Quais profissionais, empresas, trabalhadores você, por exemplo, tem que mobilizar para um evento de grande porte acontecer? Porque não é só agendar, marcar o hotel, fazer o convite, dar a passagem para a pessoa, tem muito mais que isso, né? Não, tem uma cadeia de empresas e de pessoas envolvidas completamente. Então, assim, a partir do momento que a empresa decide organizar um evento de grande porte, a primeira coisa tem as pessoas internas dentro da própria empresa, depois saindo da empresa que vai organizar o evento, que quer organizar o evento, entramos nós como organizadores. Então, já na nossa empresa, você já tem pessoas envolvidas. E, a partir daí, todos os fornecedores que nós envolvemos, seja antes do evento ou durante o evento. Então, a gente está falando dos mais conhecidos, né? De hotel, das companhias aéreas, dos trens, das empresas que fazem a parte de transporte. Então, quando a pessoa chega no aeroporto para levar para o hotel, para levar para o congresso, para levar para o evento, toda essa parte de logística de transporte na cidade. Depois a gente tem os restaurantes, a gente tem, se falando num evento grande, num centro de convenções, você tem todo o centro de convenções, incluindo segurança, limpeza, catering, todo o pessoal que é de suporte, que a gente chama, né? Então, os freelancers, as hostess, stewards, o pessoal de segurança. Depois você tem os restaurantes, e aí você tem o pessoal que produz material, né? Então, o pessoal que produz caneta, todo o material que você usa durante o evento, os crachás. É muita coisa.
envolvida, é muita gente na cadeia de evento. Então, assim, quando fala em evento, não é só o organizador de evento, né, que acabou tendo esse bloqueio, esse problema, é uma cadeia inteira que vive desses eventos. Então, os técnicos de áudio e vídeo, tudo isso, o pessoal de decoração, o pessoal que aluga material, que aluga móveis. Não, tem uma quantidade, assim, se eu colocar, tipo, no meu sistema, tipos de fornecedores, é uma lista realmente grande. Entendi. E o que já mudou nesse mercado a partir de 2020? E eu vou complementar a pergunta da Caroline. Você tem contatos ou parte dessas empresas que você contrata? Você conhece alguma que já fechou? Olha, aqui na Itália eu conheço empresas pequenas, porque alguns desses fornecedores que eu falei muitas vezes são locais, né? São empresas pequenas na cidade ou na região. E, infelizmente, algumas dessas empresas não tinham, digamos, alguma coisa por trás que ajudasse ou que pudesse sustentar a situação ou a empresa ficar viva durante a pandemia. Então, sim, nós conhecemos alguns dos nossos pequenos fornecedores a nível local que, infelizmente, nós sabemos que fecharam e não vão conseguir reabrir, não vão conseguir voltar a fazer o que faziam antes. Infelizmente, sim. E o que já mudou nesse mercado em 2020? Eu digo assim, já vem se falando em eventos que tenha que se fazer teste de PCR antes do evento, passaporte de vacina. Então, assim, os eventos, óbvio que o evento em si, como a gente conhece, mudou a partir do primeiro momento que a pandemia explodiu, né? Então, a primeira mudança foi, a questão é que tem eventos que tinham que ser feitos. Então, a decisão foi como fazer o eventos não podendo encontrar pessoas. Então, a primeira mudança foi justamente na parte de encontrar soluções para o período da pandemia. Então, aí que entraram os eventos virtuais, que a gente chama, que foi a solução encontrada por todo mundo para continuar fazendo os eventos mesmo durante a pandemia. Desde o finalzinho do ano passado, já começaram a entrar os eventos híbridos, né? Os hybrid events, que a gente chama, que são eventos em parte virtuais e em parte com pessoas. Então, esse tipo de evento já começou no final do ano passado em alguns lugares que podiam já ter gente. Depois, óbvio que no começo do ano, com a segunda ou terceira onda em determinados países, eles acabaram suspendendo de novo, só para o virtual. Mas esse é o futuro mais próximo. São os eventos híbridos com esse meio a meio. Então, assim, quem puder e quiser ir de pessoa vai, se não, pode ver no virtual. O que acontece na questão de fazer os eventos presenciais, que nós chamamos, né, onde tem as pessoas, é a questão que, você tem que considerar que as pessoas ainda têm medo. Então, assim, as pessoas ainda têm receio, não se sentem tranquilas e seguras em ir numa sala e ficar fechado por determinadas horas, ou mesmo num evento maior, com muita gente. Então, isso é a primeira coisa. A segunda é que as regras ainda não são claras, estão mudando o tempo todo em todos os países. Então, essa semana você pode colocar 10 pessoas, a semana que vem você pode colocar 12 e depois na outra você não pode pôr nenhum. Então, cada semana as regras estão mudando muito em cada país. Então, assim, pensar em eventos onde você tem pessoas passando de um país para o outro ainda é muito complicado. Se é um evento menor, você consegue controlar mais a questão dos participantes, se eles podem vir, se eles podem vir, se eles têm que fazer vacina, quarentena, teste e tudo mais. Quando falam dos eventos maiores, eles ainda estão discutindo a questão de quem organiza o evento pode impedir uma pessoa ou não de participar porque não tomou vacina, né? Pode ou não pedir esses dados, porque hoje tem toda essa questão, né, do GDPR, da privacy,
e tudo mais. Então, estamos discutindo se, quando você faz uma registração para participar num evento, se é legal ou não no lado privacy você perguntar, você tomou vacina? Sim ou não? Entendeu? Então, assim, tem todos esses aspectos que ainda são muito novos, que estão sendo discutidos. Por exemplo, se dependendo da região que você é da Itália, ou se você vem de fora da Itália, para você entrar na Itália, você precisa do teste. Se você vem de outra região que está com os números muito altos, você precisa do teste. Então, assim, vai depender muito. Mas, por enquanto, esses pouquíssimos eventos que estão tentando fazer presencial, eu não vi nenhuma regra do tipo, você só vem se tiver vacina, ou você só entra no hotel, no lugar do evento com um teste. A grande questão minha é o seguinte, que, querendo ou não, um dos grandes focos do evento é o fato que as pessoas se conectam ali, se encontram e fecham negócios, ganham brindes, fazem test drive de máquinas, equipamentos, produtos, fazem grandes compras, que claro, você consegue observar, que nem você falou o exemplo da operação sendo transmitida ao vivo, é interessante também mostrar isso, mas ainda assim não é botar a mão, não é sentir e não é aquela negociação, vamos mais tarde, a gente toma um drink, fecha um negócio, que existe do evento. Com base nos seus contatos, nas empresas, parceiras, o que acontece no mercado. Você tem alguma estimativa para um possível retorno normal dessas atividades, voos também, eventos presenciais? O que você pode trazer para a gente do que o mercado está falando de uma previsão de voltar a um quase normal aí? Essa previsão, assim, se alguém soubesse, ia ganhar muito dinheiro se conseguir se conseguisse falar exatamente. Não, a previsão, os números de algumas associações, né, ligadas a viagens e eventos e turismo em geral, eles já viram uma pequena melhora nos números de viagens a trabalho, então ainda não ligados a eventos, mas viagens a trabalho, agora no primeiro trimestre do ano, em poucos países, né? Então a gente está falando de Austrália, a gente está falando até da China, dos Estados Unidos. Então esses países tiveram pequenas melhoras já nesse primeiro trimestre. A expectativa é que este ano ainda não cresça, ou seja, não volte o business de mais de 50% do que era antes em 2018, 2019. No caso dos eventos em si, talvez a recuperação seja um pouco mais lenta que as viagens normais, assim, as companhias aéreas, essas provavelmente vão ter um retorno um pouco mais rápido, mas eles também não acreditam de voltar ao número de voos, ao número de rotas antes de 2024, 2025, tá? E no caso dos eventos, a recuperação pode ser um pouco mais lenta, mas justamente porque o mercado entendeu que talvez não vai ter necessidade de voltar a 100% do que era antes, né? Então, assim, as reuniões presenciais, sim, elas vão voltar, elas vão retomar, mas talvez não do tamanho e na quantidade que tinham antes, tá? Então, assim, vai sempre ter uma parte virtual ou uma parte híbrida que permanecerá, porque o mundo em si mudou, né? Então, elas vão virar algumas ferramentas muito úteis no caso dos eventos. Diferente no caso das viagens, porque as viagens corporativas você tem que viajar, então você tem que pegar o avião ou o trem, isso não tem. Mas, digamos que para esse ano ainda, a estimativa é essa de 50% a 60% no máximo, com eventos pequenos, né? Então, assim, eventos, por exemplo, grandes eventos de 20, 30 mil pessoas, são eventos que provavelmente ainda vai demorar um pouco para acontecer. Mas
tem muita vontade, né? Então, assim, o mercado tem muita vontade de voltar ao normal, mas tem muitas restrições ainda, tem muitas coisas que não são claras em como isso vai voltar. Então, as expectativas, digamos, essa previsão do futuro é muito incerta, muito difícil. Ana, eu pesquisei para esse nosso papo algumas informações sobre como as análises feitas nos anos anteriores à pandemia indicavam um grande crescimento para o mercado dos mais. Um relatório mostrou que essa indústria em 2017 estava avaliada em 807 bilhões de dólares e que em 2028 chegaria a valer quase 1,4 bilhão de dólares. Já um outro estudo apontou que em 2019 o mercado dos mais se valia 916 bilhões de dólares e que em 2030 iria chegar à cifra de 1 bilhão 780 milhões de dólares. Essas análises, claro, não contavam com a Covid-19, com a tragédia causada pela doença. Talvez chegar a esses números previstos seja um pouco difícil agora, você não acha? Isso é uma das poucas coisas que todas as associações, seja das companhias aéreas, das empresas que viajam ou que organizam eventos e de nós, organizadores de eventos e dos grandes hotéis e tudo, essa é uma das poucas coisas que parece que todos concordam, que números como 2018 e 2019 não podemos dizer nunca mais, mas é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, toda a contribuição, né, que essa área de global de viagens, eventos e turismo contribui, vai ter um impacto muito grande no mundo, seja em o quanto eles produzem, né, para os países, para o PIB e tudo mais, seja em número de pessoas, né, que trabalham nesse setor. Ana, eu queria agradecer a sua participação aqui no CorvoCast e dizer que tem um bom futuro nessa área de eventos. E claro, para vocês duas, sempre vai ter também alguma live do Bon Jovi por aí que vocês podem assistir. Tomara. Com certeza a gente vai assistir. Obrigada a vocês pela oportunidade de contar um pouquinho mais desse setor que foi tão afetado e às vezes o pessoal pouco esquece. Então, muito obrigada pela oportunidade e com certeza, Bon Jovi sempre. Obrigado, até mais. Essa foi a Ana Carolina Zappa, gerente de processos e implementação global de uma empresa de eventos corporativos, dando um panorama para a gente do que está acontecendo no mundo dos MICE, Meetings, Incentives, Conferences and Events. Muito legal a experiência dela, né? E agora, finalmente, com a vacinação avançando nos países, a gente começa a ver um pouco do retorno dos eventos pelo mundo. Pois é, alguns shows já estão rolando aqui na Europa. Alguns em fase de teste, claro, com a apresentação do Green Pass, que comprova que a pessoa recebeu as 2 doses da vacina. Isso vai ser essencial para que a realidade comece a voltar um pouco a ser como era antes. Muito bem, tá bom por hoje, né? Se você gostou do nosso papo, compartilha ele com seus amigos. Se não gostou, manda para aquela pessoa que você não vai muito com a cara. O importante é a gente passar a mensagem, divulgar esse conteúdo. Esse foi o CorvoCast. Até a próxima. Tchau!